Queridos, eu tenho uma palavra aqui rápida e objetiva, tá bom? Palavra rápida e objetiva, prometo a vocês, não vou demorar. É uma palavra rápida, objetiva, uma palavra de cunho profético também. E eu tenho certeza que Deus quer falar alguma coisa contigo. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, verso 14. Falei de 2 Reis 4 hoje lá de manhã. Vamos falar um pouquinho agora aqui, 2 Reis 13, a partir do verso 14. Vou começar no verso 14, vou até a parte A do verso 20, ok? Capítulo 13, 2 Reis, verso 14, até a parte A do verso 20. Diz assim o texto: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos dele, sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. É a flecha do livramento do Senhor, disse ele. Flecha do livramento contra os ciros. Porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Verso 20, a parte A diz assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Escute aqui. Eu aprendi uma frase que ela se aplica em qualquer área da vida. Não só a família, não só a ministério, não só a casamento. Qualquer área da vida essa frase, essa verdade pode ser aplicada. Que verdade é essa? A vida é feita de oportunidades. Vou repetir. A vida é feita de oportunidades. O seu futuro, o meu futuro, o futuro da sua família, o futuro do seu casamento, o futuro dos seus filhos, o futuro de todos nós aqui, está ligado diretamente à maneira como vamos lidar com as oportunidades que virão sobre a nossa vida. A maneira como você vai encarar as oportunidades que Deus vai te dar, isso vai direcionar o seu futuro. O seu futuro depende da forma como você encara as oportunidades que virão. Isso aqui se aplica em qualquer área da vida. Uma outra coisa que você precisa ter em mente é que existem oportunidades que são corriqueiras, são comuns. Todos os dias elas vão bater na sua porta. Existem oportunidades que todo dia você terá elas. Agora existem outras oportunidades que são raras. Essas vêm vez em quando. Nós precisamos aprender a aproveitar essas oportunidades para mudar o rumo das nossas histórias. Outra coisa que você precisa ter em mente sobre oportunidade, só quem está me ouvindo diga amém. Amém. Toda oportunidade tem uma velocidade. Repetindo, toda oportunidade tem uma velocidade. Ou você agarra ela, ou ela vai passar e você não vai ter como segurá-la. Última coisa que eu faço antes de começar a aplicar o texto, uma coisa que eu falo antes de aplicar o texto sobre oportunidade. Você precisa ter em mente que há uma enorme diferença entre oportunidade perdida e oportunidade mal aproveitada. Vou repetir. Existe uma enorme diferença, grotesca, gigantesca diferença entre oportunidade perdida e oportunidade mal aproveitada. Tem gente confundindo as duas.
O que é uma oportunidade perdida? É aquela que você não teve nem como tentar. Um exemplo, uma vaga de emprego. Seu currículo preenche os requisitos da vaga. Mas quando você chega lá, alguém já ocupou a vaga. Você perdeu. É uma oportunidade perdida. O que é uma oportunidade perdida? É semelhante àquele ônibus que você está esperando passar, ou que quando você chega no ponto, na verdade, ele já passou. Você perdeu. Por uma questão de tempo, alguma outra coisa nesse sentido, você perdeu a oportunidade. Então, oportunidade perdida é aquela que você não teve nem como tentar. Oportunidade mal aproveitada é aquela que veio, você entrou, você pegou, mas não desempenhou o seu papel como deveria ter desempenhado. Ouvi um eita Jesus na minha esquerda, vou repetir. Oportunidade mal aproveitada é aquela que você entra. Vou usar o exemplo do emprego de novo. Você chegou lá, seu currículo preenchia a vaga, os requisitos para a vaga, você entrou no emprego, a porta abriu. Só que quando você começou a trabalhar, você não desempenhou o papel como deveria. Aí você perde o emprego. Isso não é oportunidade perdida, isso é oportunidade mal aproveitada. Então não confunda oportunidade perdida com oportunidade mal aproveitada. Porque oportunidade, é aqui que eu quero chegar, Deus sempre dará, porque Deus é Deus de oportunidade. Deus sempre te dará uma oportunidade de melhorar alguma coisa no seu casamento. Deus sempre te dará a oportunidade de melhorar alguma coisa com seus filhos. Deus sempre te dará uma oportunidade de melhorar alguma coisa na sua vida profissional. Deus sempre te dará uma oportunidade de mudar alguma coisa na sua vida ministerial. As oportunidades de Deus sempre virão. Então aqui vai um conselho, saiba aproveitá-las. Porque você nunca vai poder dizer que não teve oportunidade. Você só não soube aproveitá-las. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós lemos aqui mostra um camarada que teve a oportunidade de mudar a história da família dele e da nação dele e simplesmente ele não soube aproveitar essa oportunidade. O cara teve nas mãos a oportunidade de mudar a trajetória da história da família dele e da nação dele e ele não soube aproveitar a oportunidade. Quem é o camarada? Vocês leram comigo, o rei Jeoás. E você não pode confundir Jeoás com Joás. Joás era rei em Jerusalém, Jeoás, rei em Samaria. Para você entender a oportunidade que esse cara está perdendo, eu vou te explicar o contexto aqui rapidinho. Para você entender. Jeoás, esse cara aqui, esse rei, era filho de Jeoacás e neto de Jeú. Jeú foi o rei que exterminou toda a descendência de Acabe. Só que Jeú, o avô desse cara, escute isso, entrou em guerra contra a Síria e perdeu a guerra. Todo mundo sabe que a monarquia é hereditária. Depois que o pai morre, quem assume? O filho. Quem assumiu o trono depois de Jeoás? O filho dele, Jeoacás. Quando Jeoacás assumiu o trono, o mesmo inimigo que derrotou o pai dele, Jeú, se levanta contra ele. Ben-Hadad, rei da Síria. O que aconteceu? Jeoacás também perde a batalha para o povo da Síria. Quem é que vai assumir o trono depois de Jeoacás? Jeoás. Agora, olha como Jeoás assumiu o trono. Eu vou ler para você. Capítulo 13, verso 7. Não deixou a Jeoacás, está falando do povo da Síria, não deixou a Jeoacás depois da guerra mais povo, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens de pé. Porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Preste atenção, esse cara assume o trono no lugar do pai dele. E o exército que o pai dele deixa para ele encarar a guerra são 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens. Sabe qual era o tamanho do exército da Síria? Mais de 150 mil homens. Como que esse cara, com 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens, vai vencer o mesmo inimigo que derrotou o pai e o avô dele? Quem olha para essa cena vê o que, meu bispo? Vai acontecer um replay. O mesmo inimigo que derrotou o avô, que derrotou o pai, vai derrotar esse cara. Porque se o avô e o pai, com exércitos muito maiores, não venceram, não vai ser esse garoto chamado Jeoás, com 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens, que vai vencer um exército de 150 mil. Já viu que tem gente que parece que a história se repete? A avó, o avô não viveram bem no casamento, o pai e a mãe não viveram bem no casamento, e você pensa, esse aí também não vai viver bem no casamento, parece que a história vai se repetir.
O cara, a família dele, ninguém conseguiu romper. Todo mundo sempre viveu debaixo do jugo de algum vício. Aí passa de pai para filho, de filho para neto, e você diz, vai repetir a história. Só que aqui nesse texto, Deus vai dar uma oportunidade para esse rei vencer o inimigo que o pai não venceu e que o avô não venceu. Sabe qual a palavra que eu trouxe para você aqui essa noite, nesse culto de família? Deus trouxe gente aqui para dizer, estou te dando uma oportunidade de chegar a um outro nível, de que quem veio antes de você não conseguiu chegar. Não é porque seu avô não foi feliz que você não vai ser. Não é porque seus pais não foram felizes que você não será. Deus trouxe gente aqui esse domingo à noite para dizer, vou te dar uma oportunidade de mudar o rumo dessa história. E só quem quer viver essa oportunidade, me ajude aí a adorar ao nome do Senhor, ergue a mão, faz um barulho de adoração aí, porque Deus vai te dar a oportunidade de mudar essa história. Não é porque sua avó foi infeliz no casamento que você tem que ser. Não é porque seu pai foi infeliz, sua mãe foi infeliz que você tem que ser. Deus está dizendo, estou te dando a oportunidade de mudar essa história. Não é porque seus irmãos não conseguiram que você não vai conseguir. Deus é Deus de oportunidade. Eu estou sentindo graça de Deus nessa palavra aqui, irmão. Deus é Deus de oportunidade. O cara, quando assumiu o trono, escute isso aqui, ele pensou, meu avô não venceu, meu pai não venceu, eu tenho 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens. Eu também não vou vencer. Vou começar fazendo diferente. Porque tanto Jeoacás quanto Jeú foram reis ímpios. Esse cara falou, quer saber? Vou procurar a ajuda do homem de Deus. Quem veio antes de mim, não buscou a Deus. Eu vou buscar. E ele vai até o profeta. Quem é o profeta da vez? E aqui eu tenho que abrir um parênteses e fugir só um pouquinho do assunto para você poder entender. Quem é o profeta da vez? Eliseu. Só que tem um detalhe, irmão. A última vez que a Bíblia fala de Eliseu, antes do capítulo 13, é no capítulo 9. E a gente lê do capítulo 9 ao capítulo 13 de 2 Reis, com 10 minutos. Só que entre o capítulo 9 e o capítulo 13, tem mais de 40 anos de história. A última vez que Eliseu apareceu na história, ele tinha aproximadamente 40 anos. Está aparecendo agora com mais de 80. Como é que Eliseu aparece no texto? Idoso, sozinho e doente à beira da morte. Aí o profeta, o rei bate na porta da casa dele, e quando o profeta idoso e ferido abre a porta, olha o que o rei fala para ele, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Para a gente parece simples ler isso aqui, né? Só que o coração de Eliseu, eu tenho certeza, disparou quando ele ouviu isso. Porque lá em 2 Reis 2, no verso 12, Eliseu um dia disse isso para quem ele muito amava, Elias. Elias está subindo num redemoinho, a capa está caindo, Eliseu olha para Elias e diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Mais de 40 anos se passam. Agora o rei bate na porta da casa dele e repete para ele o mesmo que ele disse para o pai espiritual dele. Essa frase para nós não tem peso, né? O que quer dizer carros de Israel e seus cavaleiros? Para nós aqui no Guará não quer dizer nada. Mas para o povo hebreu, quando você diz assim para alguém, carros de Israel e seus cavaleiros. Se eu dissesse assim, carros de Israel e seus cavaleiros, eu estou dizendo, para mim você vale mais que todo o exército. Quando Elias estava subindo, Eliseu falou, meu pai, para mim o senhor vale mais que todo o exército. Aí o tempo passou, Eliseu ficou idoso e doente. Quem olha para o profeta idoso e doente fala, não serve para mais nada. Aí o rei bate na porta da casa dele e diz, profeta, você pode estar idoso e doente, mas para mim você ainda vale mais que o exército inteiro. O que eu aprendi com isso aqui? Eliseu um dia disse isso para Elias. E antes de Eliseu morrer, Deus usa alguém para falar a mesma coisa para Eliseu. Guarde isso aqui na tábua do teu coração. As palavras que a gente fala não caem no esquecimento. Elas batem na parede da eternidade e um dia voltam sobre a nossa vida. Por isso que, falando hoje pela manhã, no encontro de casais, eu frisei sobre isso. Cuidado com as palavras que você usa. Porque o que você planta, você colhe. Eliseu, à beira da morte, pensou que já não tinha mais nada para produzir. O rei chega lá e diz, para mim você ainda vale mais que um exército inteiro. Uma segunda lição que eu aprendo com isso aqui. Quem olha para o profeta, não dá nada por ele. Está ferido, idoso e sozinho. Mas no mundo espiritual, o cara ainda vale mais que um exército inteiro.
Talvez alguém olhou para você, você está ferido por uma situação, magoado por alguma coisa, isolado, desprezado. Agora ele diz, não tem jeito. Deus olha para você e diz, esse crente aí, mesmo isolado e ferido, ainda vale mais que um exército inteiro. Ainda tem muito a produzir. Mesmo ferido. Agora o que me encanta aqui, voltando agora para Jeoás, que é o foco da nossa mensagem, mas eu não podia deixar de falar isso sobre Eliseu. O que me encanta aqui no texto é o seguinte, é que quando Jeoás chega lá, ele não precisa falar o que ele foi fazer. Porque profeta que é profeta, pode estar idoso, sozinho e ferido, mas não deixa de ser profeta. O cara continua com feeling, continua com a ligação com Deus, O rei chegou lá, o rei não precisou falar nada. Quando o rei chegou, Eliseu disse assim, pega o arco e pega as flechas. Em outras palavras, eu sei o que você veio fazer. Você veio em busca de uma oportunidade de mudar a história da sua família e dessa nação. E Deus vai te dar essa oportunidade. Pega o arco e pega as flechas. Escute isso aqui. Por que o profeta manda ele pegar arco e flecha? Porque todo rei, aliás, todo príncipe, todo filho de rei, aos 7 anos de idade, já era obrigado a começar a estudar sobre uma arma de guerra. E Jeoás, desde criança, se especializou em usar arco e flechas. Então o rei não podia sair do palácio desarmado. Quando ele saía com seu arco e com as suas flechas. Quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu diz, pega o seu arco e as suas flechas. Melhorando a aplicação, pega o que você tem na mão, porque é isso que Deus vai usar para mudar o rumo da sua história. O que um arco e algumas flechas podem fazer contra 150 mil homens? Praticamente nada. Só que um arco e algumas flechas na minha mão não tem muito poder. Mas se Deus abençoar, pode mudar o rumo da minha história. Talvez o que você precisa é só de uma oportunidade para mudar a história da sua família. E você olha para o que você tem hoje, arco e flechas. Coisas simples. Um sonho, um projeto, um dom, um talento. Uma coisa simples. Mas Deus está dizendo, eu vou usar o que está na sua mão para te dar o que a sua mão não alcança. Eu estou com uma palavra profética aqui, você quer receber? Estenda a mão como quem vai receber alguma coisa. Eu declaro, Deus usará o que está nas suas mãos para te dar uma grande oportunidade de mudar a história da tua casa. De mudar a história da sua família, do seu casamento. Enquanto eu estou pregando aqui, você sabe qual o arco e quais as flechas que Deus colocou na sua mão. Enquanto eu estou pregando aqui, você sabe o que Deus colocou na sua mão. E Deus te trouxe aqui para dizer, é isso que eu vou usar para mudar a história da sua casa, para mudar a história da sua família. Deus quer usar o que você tem. O profeta diz, pega o arco e pega as flechas. Quando ele pega o arco e pega as flechas, olha o que Eliseu faz. Verso 16. Põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a mão sobre o arco. Aí Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E aqui que está o segredo. Por quê? Porque a mão do profeta sobre a mão do rei, sobre o arco e a flecha, representa a bênção de Deus em cima daquilo. Então é aqui que está o segredo. O que você tem pode ser simples, pequeno, desprezível para muita gente. Mas se Deus estendeu a mão, isso aí vira uma potência. Essa arma aí pode mudar o rumo da história. Eliseu colocou a mão. Aí Eliseu diz assim, verso 17. Escute isso aqui. Abre a janela para o oriente. Aí o rei abriu. Atira. O rei atirou. Aí Eliseu diz assim, Eliseu libera a palavra profética. É a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra os Círios. Escute isso aqui. Eliseu diz assim, pega o que você tem. Aí o rei pega. O profeta estende a mão sobre aquilo, abençoa. Depois que o profeta coloca as mãos sobre, o profeta diz assim, agora abre a janela para o lado do oriente. Vou repetir alguma coisa que eu disse hoje pela manhã lá. A repetição é pedagógica. Lá em Filipenses 3:1, Paulo escreveu, não me canso de escrever as mesmas coisas. Então vou repetir para fixar bem. Eliseu disse assim, abre a janela. Me ajuda por favor, abre a janela. Ele não mandou abrir a porta. Mandou abrir a janela. Nós gostamos, repetindo o que eu falei hoje pela manhã, que para Deus nos dar a vitória, a gente acha que Deus tem que abrir o quê? A porta. Mas tem dia que Deus vai fazer milagre com porta fechada.
Eu não sei o que Eliseu tinha com porta, mas Eliseu é o profeta das portas fechadas. Se Eliseu fosse um pregador dos dias atuais, dificilmente Eliseu ia pregar nos nossos cultos da vitória. Porque tudo para o cara é porta fechada. Preguei hoje de manhã lá, a viúva chega para ele e fala assim, meu marido morreu, deixou uma dívida, eu não tenho como pagar. Eliseu falou, o que você tem em casa? Uma botija de azeite. Entra em casa e fecha a porta. Eliseu falou, vai ter milagre com porta fechada. No mesmo capítulo 4, a Sunamita, o filho dela morre, Eliseu pega o menino, leva para o quarto e fecha a... E quando a porta abre, o garoto está ressuscitado. Aí o rei chega para ele e diz assim, estou procurando uma oportunidade. Ele diz, não abre a porta não, abre a janela. Em outras palavras, deixa a porta fechada. Então, de repente, alguém olhou para você e viu a porta fechada. E Deus te trouxe aqui para dizer, vai ter milagre até com porta fechada. 3 glória, 2 aleluia, 1 amém. Eu preciso que mais gente concorde com essa palavra. Vai ter milagre até com porta fechada. Aí o profeta diz, não abre a porta, abre a janela. Então guarde isso na tábua do teu coração. Tem vezes que a porta fecha, mas Deus abre uma janela de oportunidade. Agora tem um texto sobre janela na Bíblia que a gente usa muito e às vezes não para pensar na dimensão dele, que é Malaquias 3:10. Ser fiel a mim, fazei prova de mim depois. Vocês verão se eu não abrirei as janelas do céu e vou enviar uma bênção de maior abastança. Redobre a atenção. Tem uma bênção do céu que não vem pela porta. Ela vem pela... Por que Deus diz, quando alguém é fiel a mim no dízimo e na oferta, eu não mando a bênção pela porta, eu mando a bênção pela janela. Eu demorei a entender isso aqui, mas eu acho que eu entendi. Provavelmente você já fez alguma mudança na sua vida. E já viu que tem móvel que não passa pela porta? Ele é tão grande que só tem um lugar que ele passa. Aí Deus está dizendo assim, quando o meu povo é fiel a mim, tem uma bênção aqui no céu que ela é tão grande, que ela não cabe na porta, então eu tenho que mandar ela pela... Então fica tranquilo, tem uma bênção de maior abastança vindo sobre a sua casa. Deus está abrindo uma janela de provisão, uma janela de oportunidade. Alguém está vendo a porta fechada para você, mas não sabe que Deus já abriu uma janela de escape, uma janela de bênção para a tua vida. Por que Deus diz que vai abrir a janela? Vamos lá, porque porta a gente abre tanto por dentro quanto por fora, é só ter a chave. Opa, 3 glória. A porta se abre ela tanto por dentro quanto por fora. É só ter a... Agora a janela só abre por um lado. Qual? Então Deus está falando, quando o povo é fiel a mim, tem uma bênção aqui que ninguém alcança, só eu. Eu só abro por dentro para mandar isso. O cara está em busca de uma oportunidade para mudar a história da família dele. E o profeta diz, abre a janela. Agora repare que não é qualquer janela. O profeta disse, a janela do Oriente. É a janela do Oriente. Todo mundo aqui sabe, normalmente, claro que há exceções, mas as casas têm uma porta e várias janelas, ou uma porta na frente e várias janelas, né? Tem outras portas, é claro, mas a quantidade de janelas onde eu quero chegar é maior do que as portas. Então, o profeta poderia ter dito, abre qualquer janela aí, mas a palavra de Deus sempre dá direção. Quando Deus fala, Deus direciona. Olha o que o profeta diz, abre a janela, mas não é qualquer uma. É a janela pro Oriente. Por que pro Oriente? Porque era o Oriente que estava a Síria. O inimigo que o rei tinha que derrotar, para mudar a história da família dele, aquela história de fracasso, aquele ciclo de derrota que acompanhava a família dele, o inimigo que ele queria vencer, que ele tinha que vencer, ficava no Oriente. O profeta diz, abre a janela para o lado daquilo que você quer vencer. Abre a janela para o lado daquilo que você quer conquistar. Trocando por miúdos. Tenha meta, tenha alvo, tenha foco, tenha planos. Abra a janela para o Oriente. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Sabe por que tem gente que não chega a lugar nenhum? Porque não sabe nem onde quer chegar. Tem gente que não chega a lugar nenhum porque não sabe nem onde quer chegar. Eu fico vendo essa galera nova aí, e eu me incluo nela, que eu estou na 3.5. Aí às vezes viajando nesse Brasil, eu converso com a rapaziada nova, pergunto aí, quais os planos que você tem para o futuro? Aí o cara diz, estou aí, né? Vamos ver o que Deus vai fazer. E Deus olhando do céu, eu? Nem você tem meta, nem você tem alvo.
Onde você quer chegar? Os maiores homens da história, eu não estou falando só de meio evangélico não, meio secular também. São pessoas que tinham alvo, que tinham meta, que tinham direção. Os números podem divergir, dependendo do livro de história que você lê, mas o que eu mais ouvi até hoje é que Thomas Edison, antes de fazer a lâmpada funcionar 100%, tentou mais de 1.400 vezes. O que é isso? É alvo, é meta, é querer chegar a algum lugar, é abrir a janela para o Oriente e dizer, é lá que eu vou entrar, é lá que eu vou chegar, é aquilo lá que eu vou conquistar. Talvez o que esteja faltando para você romper com a sua família, no seu casamento, nos seus sonhos, no seu ministério, é você abrir uma janela, dar uma direção e dizer, é isso aqui que eu quero para a minha vida, é lá que eu vou chegar, é lá que eu vou entrar, e eu vim aqui liberar a palavra, qual é? Deus está abrindo janelas de direção para crente aqui essa noite. Eu declaro em nome de Jesus, Deus vai abrir uma janela para o Oriente, Deus vai te dar alvo, Deus vai te dar diretriz, Deus vai te dar direção. Aproveitando final do ano, né? Final do ano. Onde você quer estar? Onde você quer chegar antes do ano virar? O que você quer conquistar? Quais os planos que você tem para o ano que vem? Comece agora. Inclua sua família nos seus planos. Trace objetivos, tenha meta. Eu tenho certeza. Vou começar por mim. Se você me perguntar o que eu quero conquistar até o final do ano, minha esposa está aqui, é testemunha. Eu te digo, já está no papel. Se você me perguntar onde eu quero estar o ano que vem, já tenho planos. 5 anos, já tenho planos. 10 anos, já tenho planos. Pergunta para o bispo Gerson, para você ver os planos que ele tem para o ano que vem para essa igreja. Ele já tem. Para daqui 5 anos, ele já tem. Porque quem pensa grande, olha para o futuro, traça metas. Me ajuda aí, eu estou sentindo Deus falar com muita gente aqui. Libera essa palavra para uns 3 agora, fala aí, ó, abre a janela para o Oriente, diga aí. Abre a janela para o Oriente. Sabe qual a importância de abrir a janela para o Oriente? Robinho, meu amigo, pastor Robinho. A palavra desorientado vem daí. Nós aqui nos guiamos pelo norte. Mas lá naquela região o povo seguia pelo Oriente. Então quando alguém perdia o rumo, dizia, está desorientado. Desorientado é quem não tem Oriente, é quem não tem rumo, quem não tem meta. Agora, por que o profeta manda abrir para o Oriente? Primeiro, porque é o lado que ele quer chegar. Segundo, porque o Oriente, nessa região, é o lado que o sol nasce. E toda vez que o sol nasce, é porque começou um novo... Abre a janela para o Oriente, por quê? Porque hoje pode estar difícil, mas vem um novo dia de Deus aí para a sua vida. O choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Vem um novo tempo, vem um novo dia. Isso vai passar, irmão. Esse problema, essa crise, essa adversidade, isso vai passar, vem um novo tempo de Deus aí para você. Abre a janela para o Oriente aí para a gente concluir, para eu poder orar por você. O profeta diz, abre a janela para o Oriente, atira. Quando o rei atirou a primeira flecha, o profeta diz assim, é a flecha do livramento do Senhor. Traduzindo para nós aqui, é a sua oportunidade. Vai, muda a história. Vence o inimigo que seu pai não venceu. Vence o inimigo que seu avô não venceu. Rompe com essa história de derrota. Entra para a história como alguém que venceu, que teve sucesso. Vai, é a sua oportunidade. É a flecha do livramento. Aí o profeta estendeu a mão, liberou a palavra, deu a direção. Aí falou, agora é contigo. Agora é a sua vez. Agora é por sua conta. Cada flecha, um livramento. Aí o rei começa a pegar flechas. Aí o rei pega uma, atira, pega a outra, atira, pega a terceira, atira e para de atirar. Já vi pregadores interpretarem o texto diferente, não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo que não é a maneira como eu consigo interpretar. Já vi gente dizer que o rei pegou uma flecha e feriu o chão 3 vezes com ela. Eu não consigo interpretar assim, porque no texto Eliseu diz, as flechas, no plural, não no singular. Então acredito que foram 3 flechas. O rei atirou 3 flechas e parou. Quando o rei parou, o profeta se indignou e falou, rapaz, 5 ou 6 vezes você devia ter atirado.
Você venceria o inimigo de uma vez. Como você só atirou 3 flechas, você vai vencer 3 vezes. E depois você perde a batalha. Repare isso aqui, eu já estou concluindo. O profeta disse, você poderia ter tirado 5 ou 6. 6 é o múltiplo, é o dobro de 3. O que o profeta está dizendo? Você poderia ter feito 2 vezes mais do que fez. O que eu aprendo aqui? Eu sempre posso fazer um pouquinho mais. Eu posso me esforçar um pouquinho mais. Eu posso orar um pouquinho mais. Posso me consagrar um pouquinho mais. Posso amar um pouquinho mais. Posso adorar um pouquinho mais. Posso ajudar um pouquinho mais. Posso ser um crente melhor. Posso ser um pai melhor. Posso ser um marido melhor. Posso ser um pastor melhor. Posso ser um pregador melhor. Eu preciso fazer um pouco mais. E o cara que está falando para fazer um pouco mais é alguém que tem autoridade no assunto, Eliseu. Porque o dia que Elias deu uma oportunidade para ele, falou, você quer o quê? Ele falou, eu quero o dobro. Eu quero porção dobrada. Eliseu está dizendo, quando eu tive a minha oportunidade, eu fiz o dobro. Você está tendo a sua e está fazendo só o que pode? Você está fazendo só o que você está aí na sua mão? Faça um pouquinho mais. Faça um pouquinho mais. Se esforce um pouquinho mais. Aí eu fui estudar sobre isso aqui, o cara podia ter feito o dobro. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre o assunto. Sabe quantas flechas cabiam numa aljava? 30. Quantas o cara usou? 3. Ele usou 10% do potencial que ele tinha. Deus encheu tua aljava de flecha. E disse, usa. E agora? Vai usar todo o potencial que Deus te deu ou vai se contentar em usar só a menor parte dele? Posso liberar a palavra aqui antes de orar por você? Deus está enchendo a tua aljava de flechas aqui essa noite. E Deus está dizendo, cada flecha é uma oportunidade. Enquanto eu estou pregando aqui, você sabe as áreas que essas flechas precisam atingir. Enquanto eu estou pregando aqui, você sabe onde essas flechas têm que alcançar. E Deus está dizendo, esvazie a sua aljava, aproveite todas as oportunidades que Deus vai te dar. Aproveite cada oportunidade que eu vou te dar. Por que é importante aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível? Porque o verso 20 diz que depois disso aqui, Eliseu morreu. Sabe quando que esse cara teria outra oportunidade igual a essa? Quando? Porque toda oportunidade tem uma velocidade. Ou eu abraço ela agora, ou aproveito ela agora, ou não vou poder reclamar depois, porque oportunidade Deus dá. Eu estou pregando aqui, eu sei que tem gente ouvindo essa palavra dizendo, é para mim. Eu preciso aprender a aproveitar melhor as minhas oportunidades. Preciso aprender a aproveitar melhor as oportunidades. Última coisa que eu digo, eu oro por você agora. O que eu mais gosto de falar sobre isso aqui, sobre flecha, sobre arco, é que lá no Salmo 127, no verso 4, o salmista diz que, como flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade. Mas Isaías também vai falar sobre isso, dizendo que nós somos como flechas polidas, sacadas da aljava do Senhor. Então tem dia que nós somos as flechas na mão do valente. E a flecha tem um segredo. Você já deve ter assistido alguém atirar flecha com arco. Qual o segredo da flecha? Quando o arqueiro quer que ela vá bem longe e com muita força, ele coloca ela no arco e puxa bem para trás. Porque quanto mais puxa para trás, quando solta, mais longe ela vai. Você é flecha na mão do valente. E está entendendo por que as circunstâncias estão te puxando para trás. Tem hora que parece que você está até retrocedendo. Deus está dizendo, tá não. Estou te dando impulso.
Porque a hora que eu soltar, você vai longe. O que é mais triste disso aqui é que esse rei poderia ter entrado para a história como um cara que venceu o inimigo que o pai não venceu, que o avô não venceu. Ele poderia ter entrado para a história como um cara que mudou o rumo da família dele. Mas sabe o que aconteceu? Venceu os Círios 3 vezes, depois perdeu. E entrou para a história como mais um derrotado. Ele perdeu a oportunidade? Não. Só não soube aproveitar. Fica de pé comigo. Sabe qual vai ser a minha oração aqui agora? Para Deus nos ajudar a aproveitar melhor as nossas oportunidades. Gente que Deus trouxe para esse encontro de casais. E foi uma oportunidade de Deus para você melhorar a sua vida. Foi uma oportunidade de Deus para você melhorar as coisas na sua casa, na sua família. E você não pode desperdiçar, você não pode perder essas oportunidades. Aproveite. E agora quem sabe tem gente ouvindo aqui na nave da igreja que não foi para o encontro. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. E a pergunta que Deus te trouxe aqui para ouvir é essa: até quando você vai desperdiçar tanta oportunidade? Até quando você não vai saber aproveitar as oportunidades que eu tenho te dado? Gente aqui que já era para estar longe há muito tempo. Gente que era para estar vivendo melhor há muito tempo, mas tem desperdiçado, não tem sabido aproveitar as oportunidades que Deus dá. A minha oração aqui é para que Deus nos dê sabedoria para aproveitar as oportunidades. Você crê nessa palavra? Senhor, em nome de Jesus eu oro agora. E a minha oração aqui essa noite sobre esta igreja linda, sobre esse povo carismático, é essa: nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a aproveitar as oportunidades. Nós como pais, mães, esposos, esposas, obreiros, quantas oportunidades o Senhor tem dado para que nós pudéssemos melhorar no convívio com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional, em várias áreas da nossa vida. E quantas oportunidades nós não sabemos aproveitar. Falamos a coisa errada, na hora errada, do jeito errado, desperdiçamos a oportunidade. Agimos de maneira impensada, tomamos atitudes impensadas, não aproveitamos a oportunidade. Ah, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então convence agora a esse homem, a essa mulher, que ele precisa urgentemente aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem dado. Eu concordo com essa palavra e eu declaro: esse ciclo de derrota que tem acompanhado as gerações anteriores, não vai alcançar gerações posteriores. Famílias aqui que, se olhar o histórico, ninguém antes conseguiu, mas esse casal vai conseguir. Esse pai vai conseguir, essa filha vai conseguir. Deus, eu concordo que hoje é noite de oportunidades. Gente que talvez estava precisando de uma oportunidade para pedir perdão, ou para perdoar, ou para se perdoar. Que ele aproveite essa oportunidade. Que ele encare essa como uma grande oportunidade, porque não sabemos se teremos outras. Eu concordo com essa palavra, Senhor, e eu a declaro profética. Casais, famílias, pessoas que vão aproveitar as oportunidades para mudar o rumo da história. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa.